Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Me chamo Kelly, eu sou radiestesista terapêutica e hoje, o vídeo de hoje eu vou contar como que eu fiz a minha transição de carreira através da radiestesia terapêutica. Então, a minha profissão há mais de 20 anos sempre foi na área trabalhista, na área de contabilidade, no departamento pessoal. Então, sempre tratei de questões trabalhistas das empresas, sempre tratei trabalhando com impostos, trabalhando na CLT de 8 às 18. Sempre gostei dessa minha profissão, só que é uma profissão muito estressante, é uma profissão que a gente tem que cumprir prazos, porque então a gente tem aquela pressão constante, né? Para estar cumprindo prazos, para entregar os impostos na data certa, para o vencimento para o cliente, atendimento ao cliente. Já trabalhei também dentro da empresa, além dos escritórios de contabilidade, já trabalhei dentro das empresas. Então, mas eu sempre tive uma intenção no meu coração de trabalhar para mim mesmo, de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, em casa, no conforto do meu lar. Então, eu sempre tive esse desejo. No ano de 2023, eu entrei num escritório muito bom, um escritório muito grande. O escritório tinha 90 pessoas, é um escritório bem conceituado aqui na região da minha cidade, né? E eu tava gostando muito, mas a pressão do dia a dia, do trabalho, né? Das questões, né? Diárias, de você cumprir prazo, de ter que cuidar de criança, ter que cuidar de casa. Então isso fisicamente estava me prejudicando muito. Então eu comecei a ficar muito doente, né? Eu tinha muitas crises de enxaqueca. Eu chegava em casa exausta, até porque da minha casa para o trabalho levava um tempo para chegar, do trabalho para casa era muito trânsito, né? E às vezes pegava alguma batida, né? Algum acidente de trânsito, aí ficava mais parada, ainda tinha que chegar em casa, cuidar de duas crianças, né? Que necessita de atenção. Os meus filhos ficavam numa escola integral, né, para que eu pudesse trabalhar. Enfim, então era muita correria, eu chegava em casa muito exausta. Então eu tinha esse pensamento, mas eu não sabia com que eu ia trabalhar. Eu não tinha ideia. Então eu comecei a pesquisar sobre marketing digital, trabalhar como afiliado, mas toda vez que eu sempre começava algo do tipo, não funcionava. Eu nunca consegui. Eu comprava os cursos, iniciava o curso e depois não ia para frente. Aí eu parava com aquilo, pesquisava outra coisa, enfim, toda vez que eu começava alguma coisa para chegar, né, nessa conclusão minha de que eu precisava trabalhar em casa, nunca dava certo. Enfim, um belo dia eu comecei a ficar doente, eu tive um problema grave de saúde, né? Fiquei internada quase 20 dias, cheguei a ficar na UTI. Mas antes o meu corpo, vale lembrar que o nosso corpo ele avisa quando chega, né? Quando ele quer dar um basta, assim, chega, você não tem que mexer com isso, você não tem que trabalhar isso, não é para você. E eu vinha sofrendo esses avisos através do meu corpo, através das doenças físicas, né? A psicanálise, através da linguagem do corpo, ela explica muito isso, né? As doenças, elas vêm como um aviso de que algo está acontecendo de errado com as emoções. Então, a minha emoção de insatisfação, a minha emoção de tristeza, a minha emoção de estar chateada, né? De ter que ir trabalhar cansada, né? Sem estar querendo fazer aquilo, mesmo gostando do trabalho, mas sem querer fazer aquilo, querer fazer algo que me desse uma qualidade de vida. O corpo, ele avisa, né? Ele avisa pra gente quando você precisa parar. Enfim, eu fiquei muito doente. Nesse período, eu tive alguns problemas mais graves no hospital, eu tive que ficar internada, então me serviu para mim refletir, né? É como se eu entendesse que aquilo fosse um sinal, como se meu corpo falasse para mim assim, ó, você precisa parar e descansar, você precisa rever os seus conceitos, você precisa rever o que você está fazendo, o que você está fazendo com o seu corpo, o que está acontecendo com você. Então, assim, eu fui entendendo aquilo e uma amiga minha pagou o tratamento de radiestesia para mim, através de uma outra amiga dela que era terapeuta, né? Uma colega minha maravilhosa, né? De uma outra turma. E nisso, depois que eu saí, isso aí aconteceu depois que eu saí do hospital, né? Depois que eu saí do hospital,
ela pagou esse tratamento, eu fiquei com algumas sequelas, né? Eu perdi a musculatura do meu corpo, a quantidade de dias que eu fiquei no hospital, né? Eu perdi muito cabelo, tive que cortar o cabelo, né? Tive que tomar uma série de antibiótico, muito antibiótico, né? Depois que eu saí, além dos que eu tomei no hospital, eu tive que tomar antibióticos em casa, né? Mais dias em casa, eu acho que eu fiquei mais uns 21 dias tomando antibiótico em casa, se eu não me engano. Enfim, ela pagou esse tratamento de radiestesia. Eu acho que eu fiz só 2 sessões na época. Eu fiz harmonização de chakra, né? Eu tava toda desequilibrada, todos os meus chakras desequilibrados. Tinha algumas causas espirituais, alguns obsessores ali rondando. A minha vibração, até que ela tava até boa, mas o meu físico, né, que precisava de mais tratamento. Então, quando ela começou a tratar, eu senti algumas catarses. Catarses quer dizer que são reações ao tratamento. É como se quando você não toma um detox, um suco detox, que te dá uma diarreia, uma dor no estômago, eu não sei, alguma reação desse tipo, a gente chama de catarses, né? Reações ao tratamento. Então, como estava fazendo uma limpeza, tanto emocional, física, espiritual e mental, te dá catarses, como insônia, dores de cabeça, que eu tive muita irritação no começo. E assim, a princípio parecia que não estava acontecendo nada comigo. Mas aí começou as dores, melhorar a dor, não tive mais dor de cabeça, comecei a dormir a noite toda em um sono assim, um sono descansado, né? Aquele sono que você, por mais que você durma umas 3 horas, 4 horas, mas é um sono bem descansado, assim, bem revigorante. Quando você acorda, você vê que você descansou, que você realmente dormiu. Então eu fiquei curiosa na época para saber como que ela tinha feito isso. Eu comecei a estudar. Eu estudei várias coisas, né? Eu estudei várias pessoas. Comprei até um curso, porque eu queria saber como que ela fazia com o pêndulo, como que ela mexia com o pêndulo. Aí eu comecei a entender como que fazia o pêndulo, da onde que vinha as informações, o que era energia. Comecei a estudar física quântica, comecei a estudar, me autoconhecer, livros de autoconhecimento, de espiritualidade, para saber como que ela fez para saber daquelas informações que eu nunca tinha falado com ela e que ela, num simples relatório, ela me informou aquilo ali, sem saber, sem eu ter falado nada. Ela descobriu muita coisa, assim, do que eu tinha, dos meus sintomas físicos, né? Então, assim, eu tinha fibromialgia, que para os médicos eles falam que não tem cura, né? Que é uma causa emocional, que precisa ser tratada, depressão, ansiedade. Então, aquilo foi melhorando, os sintomas, foi melhorando aos poucos. Então, eu fiquei curiosa, paguei esse curso para saber, mas aí eu entrei no canal da Mari Tortella, que é uma radiestesista muito competente, que eu comecei a maratonar os vídeos dela. E quando ela abriu a turma, eu entrei para a turma e estudei. E foi a primeira vez em todo esse tempo que eu iniciei uma coisa e finalizei, porque eu nunca na minha vida eu iniciava uma coisa e terminava o que eu tinha iniciado. Sempre eu fazia isso. Eu começava uma coisa, chegava no meio do caminho eu desistia, aí pulava para outro. Aí eu começava outra coisa, chegava no meio do caminho desistia, pulava para outro. Então, assim, foi muito gratificante, porque eu percebi que o tratamento energético da radiestesia estava dando certo para mim, né? Eu comecei a aplicar o pouco que eu estava aprendendo em mim mesmo, na minha casa, nos meus filhos, no meu cachorro, e comecei a ver as mudanças, né? Ver como que era o ambiente da minha casa, que foi harmonizado. As brigas de criança e de irmão, que tinha muito, foram cessando, as crianças foram dormindo melhor. Então, assim, todos os pequenos tratamentos que eram feitos no curso, eu fazia de teste e ia treinando. E nisso eu comecei a tratar, depois que eu terminei o curso, eu comecei a tratar a minha depressão, tratei várias pessoas da família, tratei alguns amigos, e eu fui percebendo que eu comecei a querer fazer exercício físico, beber mais água, a ficar mais alegre, a ter mais vontade de organizar as minhas coisas, organizar a minha casa, organizar documento,
fazer aquelas coisas que uma pessoa com depressão não tem vontade. Comecei a querer passear mais, a me cuidar mais, e eu vi que foi melhorando isso. Então eu comecei a me tratar. Hoje eu não tenho mais depressão. Às vezes eu tenho um pouco ainda de ansiedade, porque isso você trata a ansiedade, mas o tratamento ele também depende muito de você querer, né? Querer ser tratado, querer ser curado. Então, o tratamento de radiestesia não é só um milagre. Você faz o tratamento complementar, porque às vezes tem pessoas que estão fazendo tratamento médico, então é um tratamento complementar. Então, você faz esse tratamento com o tratamento médico e com a sua vontade, né? A vontade de querer mudar, né? De querer se curar daquilo. Então, quando você tem essa vontade, você começa a buscar, porque ele te dá uma alavancada, ele vai te dando motivos, ele vai te dando, o universo vai te dando um empurrão, vai te dando oportunidades, e você vai saindo daquele buraco, vai saindo. Daqui a pouco, quando você olha para trás, você já escalou a montanha toda que tinha um buraco e já saiu daquilo. Então, assim, é muito impressionante os resultados. Então, é isso. Então, hoje eu trabalho com a radiestesia terapêutica. Eu faço alguns estudos de psicanálise referente à linguagem do corpo, até para me ajudar a descobrir a causa raiz das doenças físicas. Tenho relatos de alguns clientes lá no meu Instagram. Quem quiser seguir, tá anotado aqui em algum lugar o meu Instagram. E quem quiser fazer um tratamento, fique à vontade, só entrar em contato também, que tem o meu contato aí anotado em algum lugar. Então é isso. Hoje eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, morar em qualquer lugar do Brasil, trabalho a hora que eu quero, faço os meus horários. Eu não tenho mais muitos sintomas físicos, eu acho que quase zero de sintomas físicos de doenças que eu tinha, né? Que era crônico, que o médico falava, olha, isso aqui você vai conviver com isso pro resto da vida, não tem jeito, mas que foram curados através de harmonização dos chakras. Foram 1, 2 sessões? Não, foram várias sessões. A maioria das doenças que nós temos são causas emocionais. Então, quando você acha a causa raiz emocional daquela doença, e quando você trata, você elimina a maioria delas, tá? Quer dizer que cura tudo? Também não estou dizendo isso, que cura tudo. Eu estou dizendo que trata a maioria das doenças. Às vezes, pode curar algumas doenças, mas pode não curar outras doenças. Isso depende, eu não tenho esse controle, né? Quem tem esse controle todo aí é Deus querer a cura para sua vida. Então, mas a gente faz o tratamento. Tem relatos de melhora de sono, melhoras de dores crônicas, pessoas que conseguiram emprego, pessoas que venderam apartamento, pessoas que curaram alguns problemas, né, que tinham dores de cabeça, até pessoas que foram tratadas da depressão, né, que hoje não tomam mais medicamento. Então é isso, pessoal. Hoje vai o meu relato, né, eu agradeço. Gostaria que vocês compartilhassem, né, e desse o joinha aí, dizendo que gostei. Esse é meu primeiro vídeo, né? A gente fica um pouco acanhado, um pouco envergonhado para falar algumas coisas, né? Mas cada dia que a gente vai postando os vídeos, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai lidando mais com a câmera, né? Essa também era uma das minhas dificuldades, né? De lidar com a câmera. Eu não conseguia, eu olhava para a câmera e eu não conseguia falar. Então, depois que eu fiz a harmonização do meu chakra laríngeo, que liberou essa trava, né? Eu estava muito travada. Eu ainda estou um pouco travada, mas não a ponto de eu não fazer essa gravação de hoje. Então, eu peço compreensão, né? Eu espero que os próximos vídeos vão ficar ainda melhores do que esse. Mas então a minha história é essa. Hoje eu trabalho em casa, atendendo, né? O atendimento é feito à distância. Quem quiser me contratar para fazer umas sessões, é só entrar aqui no link aqui do WhatsApp, que deve estar
em algum lugar por aí no canal. Tem o meu Instagram também, pode entrar em contato através do Instagram, tá bom? Então é isso, gente, ó, um grande abraço, muito obrigado, muita gratidão por ter me escutado a minha história até aqui, eu fico muito feliz, tá bom? Um beijo.